O que seria essa situação do inverno nuclear? Em 1973, RB Turco, O Beton, Alter não sei o que lá, John Pollock e o famigerado Carl Sagan, conhecidos como TTPAPS lá, publicaram um artigo intitulado Consequências Atmosféricas Globais da Guerra Nuclear, que é a base sobre qual a hipótese do inverno nuclear se baseia. Tá? Ou seja, o inverno nuclear seria uma consequência atmosférica, tá? Do quê? De uma guerra nuclear. Onde que a teoria afirma que as explosões nucleares desencadearão tempestade de fogo sobre muitas cidades e florestas, dentro do alcance, grandes plumas de fumaça, fuligem e poeira seriam enviados para o alto a partir desses incêndios, elevados por seu próprio aquecimento a grandes altitudes, onde podem flutuar por semanas antes de cair de volta e ser levado da atmosfera para o solo. Várias centenas de milhões de toneladas dessa fumaça e fuligem seriam pastoreadas em fortes ventos, ou seja, iriam se espalhar para leste. Por que para leste? Sei, né? E até formarem um cinturão uniforme de partículas circundando o hemisfério norte. E aí, essas nuvens negras espessas poderiam bloquear toda a luz do sol. Caramba, hein? Imagina, bloquear toda a luz do sol. Exceto uma fração por um período de várias semanas. As condições de semi-escuridão. Eu vejo isso, começa a me dar comichão. Gerariam geadas mortais, temperaturas abaixo de zero, combinadas com alta dose de radiação de precipitação nuclear, interromperiam a fotossíntese das plantas e poderiam, portanto, destruir grande parte da vegetação, da vida animal na Terra, ou seja, o frio extremo, os altos níveis de radiação, a destruição generalizada, caramba, né? Ou seja, um colapso global. Só de cara vocês já assistiram aqui que a radiação de precipitação ela não ia dar a volta na Terra. Ela iria simplesmente ficar mais no local de explosão. O que iria fazer essa volta tal poderia ser um gás, um óxido, até mesmo um monóxido de carbono, um dióxido de carbono. Ou seja, algumas coisas, sendo que esses elementos mais pesados, eles podem até chegar lá numa estratosfera. Uma explosão vulcânica forte pra cacete, tá? A cinza vulcânica não chega na estratosfera. A cinza vulcânica não chega. O que chega e fica lá durante muito tempo são os compostos, por exemplo, de enxofre e água, como é o caso do Tongarronga Rapai. Esses sim conseguem circundar a Terra pela meia-vida atmosférica, porque são mais leves. Mas mesmo assim, os óxidos, por exemplo, óxido nítrico, óxido de enxofre, eles decaem mais rápido. É só ver a composição química deles, o peso, cacete. E vai decair mais rápido, por exemplo, que a água. Água H2O, 8 unidades de peso atômico. Um óxido nitroso já é muito mais pesado. Por exemplo, 13,16. Né, dá 15, né? O nitrogênio é 15. Então dá 21. Pois é. Então olha só a diferença de peso. E aí, acontece que não é certo que uma guerra nuclear produziria um efeito de inverno nuclear. No entanto, continua sendo uma possibilidade de estudos que concluiu que a possibilidade de extinção do Homo sapiens não pode ser excluída. Tudo isso que foi feito foi resultado de cálculo de modelos de incerteza. Pode ter um inverno nuclear, um negócio generalizado? Forção da barra pode. Mas é certo? Não. Por quê? Problemas com os modelos. Modelos de inverno nuclear são modelos científicos que simulam os efeitos climáticos da guerra nuclear. Esses modelos preveem que explosões nucleares causariam um resfriamento global, fome e destruição da camada de ozônio. Tá? Sabemos que pode depelar o ozônio, como já falei, mas curta duração. Mas se forem 342 mil bombas jogadas, por exemplo, no hemisfério norte, cada local teria seu raio de destruição, teria a sua elevação. Mas aí, um problema do modelo.
Os modelos de inverno nuclear tentam prever climas e ambientes a uma guerra nuclear em grande escala, apesar de serem baseados em simulações físicas e climáticas complexas. Eles apresentam algumas limitações e problemas que nós vamos ver agora. A incerteza dos modelos climáticos. Modelos de inverno nuclear dependem de simulações atmosféricas globais que envolvem variáveis múltiplas, como temperatura, circulação do vento, interação com aerossóis e muitas outras mais. Tá? Porém, a incerteza na dispersão de fuligem na estratosfera, o tempo que elas permanecem lá e a resposta ao clima também a isso são problemas. Tá? Ou seja, são variáveis que a gente não sabe quanto tempo a fuligem vai se manter, se ela vai chegar. Quantidade que poderia fazer alterações. Você não sabe, por exemplo, o comportamento da temperatura, o comportamento da circulação dos ventos. Como é que seria, por exemplo, na estratosfera, até mesmo na troposfera. Mas para alterar o clima dessa forma, teria que ser na estratosfera. Você não sabe quanto tempo permaneceria lá. Tudo isso é chute. Você não tem como modelar isso. Fica na história da atmosfera perfeita. Dificuldade em estimar a quantidade de fuligem liberada. Os modelos assumem que incêndios massivos em cidades e florestas liberariam quantidades enormes de fuligem na atmosfera. No entanto, não há dados empíricos diretos sobre esses incêndios urbanos em escala nuclear. Então, as estimativas variam dependendo do tipo de material queimado e da intensidade. Por exemplo, uma floresta úmida queimaria diferente de uma cidade. Uma floresta amazônica talvez não teria algo tanto assim. Uma floresta lá no Ártico, né? Aquelas florestas que tem, por exemplo, algo com relação a gelo, com aquelas tundras e tal, queimaria diferente. Então são vários tipos de situações que os modelos não prevêem. Tá? E aí gera essa incerteza tremenda. Outra questão, efeitos regionais versus globais. Enquanto alguns modelos mostram uma redução global na temperatura, outros indicam que os efeitos podem ser mais localizados ou sazonais. E esses efeitos mais localizados e sazonais, eu até sou mais propício a, beleza, faz mais sentido. Agora, o impacto pode ser mais severo no hemisfério norte, onde os ataques seriam mais prováveis. Pois é, qual nação que é provedora ou que tem muitas ogivas nucleares tem no hemisfério sul? Não tem. Então, para algo desse tipo afetar o Brasil, meus amigos, tinha que ser. O Xi Jinping enviou uma ogiva nuclear para o Maduro ficou puto e quis jogar para cá. Aí sim, atingiria a gente. Mas o dano seria pequeno, seria local. Tá? Tempo de recuperação do clima. Os modelos mais extremos sugerem que o inverno nuclear poderia durar décadas. Gente, mas outros indicam que uma recuperação mais rápida em poucos anos. Existe uma incerteza muito grande, como eu falei, da persistência da fuligem nos estratos que afeta a atmosfera. Você não sabe quanto tempo vai ter essa flutuabilidade, quanto tempo vão ter outros gases que vão ficar lá em cima e vão afetar isso tudo. Então o modelo é falho nisso. Tudo que sugere que vai ficar décadas, né, nessa questão é a atmosfera perfeitinha, linda, maravilhosa no mundo cor-de-rosa. Isso não existe. Impactos na agricultura e no ecossistema. As previsões sobre os impactos na produção agrícola global são baseadas em suposições sobre temperatura, disponibilidade de luz solar, mas os efeitos exatos são difíceis de quantificar. Além disso, os modelos não compartilham respostas adaptativas, como deslocamento de cultivos ou a própria engenharia agrícola para mitigar possíveis impactos. Então, você diz que não teria disponibilidade de luz solar? Que porra é essa? Tá tudo bloqueado lá, como o Carl Sagan disse lá no início. Claro que os modelos já mudaram muito, tá? Mas ainda continua com essa diminuição total de luz solar. Gente, que absurdo. Não é assim. Até porque, por exemplo, quando aquela fumaça chega lá
sai da Amazônia e chega em São Paulo, que chove até chuva negra, né? Por causa daquela fuligem. Você vê que a fuligem não subiu tanto. Porque a fuligem é pesada. Então, todos esses impactos, eles estão admitindo que uma grande quantidade dessa fuligem, que são sólidos, iriam para a estratosfera. E não tem comprovação. A gente sabe que parte dessas coisas que acontecem, incêndios, vão sim para a estratosfera, mas são gases. Mas não se compara com uma erupção vulcânica. Como, por exemplo, do Monte Tambora. O Tambora, em 1815, entrou em erupção, tá? Que causou um ano sem verão no hemisfério norte. Provavelmente no hemisfério sul também. Tá? Um ano sem verão em 1816. Quebra de colheitas, tudo isso. Então eles se baseiam nisso. E justamente a falta de dados experimentais. Felizmente, nunca ocorreu um inverno nuclear real para validar os modelos. Nós não temos como validar essas contas, não temos como validar os modelos. Ficam sempre lá na terra de fantasia, onde os dados vêm de erupções vulcânicas, como o Monte Pinatubo, em 1991, que baixou a temperatura global em 0,5 grau. Só que a quantidade de gases vulcânicos que vai lá para cima é totalmente diferente de incêndios. A energia é diferente. A quantidade de emissão, um incêndio não dura muito tempo, não dura para sempre. A diferença de terreno faz diferença. Vai chover ou não vai? Porque modelo não sabe fazer nuvem. A gente não sabe nem se vai chover. Ah, então quer dizer que se tiver incêndio generalizado não chove? Mentira, chove na Amazônia quando tá pegando fogo, porra. Então que porra é essa, cara? Atmosfera ideal, mundo cor-de-rosa? Então esses incêndios florestais e temperaturas de poeira, também, tempestade de poeiras, eles são esses eventos que são mais perfeitamente comparáveis a uma guerra nuclear. Então eles fazem essa comparação. Como, por exemplo, quando tem aquela poeira do Saara cruzando o Atlântico. Aquilo ali evita furacões. Mas nós estamos falando de troposfera, de coisa baixa. Não vai lá pra cima. Porra. Isso me irrita. Puta que... Conclusão. Embora os modelos de inverno nuclear sejam baseados na melhor ciência disponível, eles ainda contêm incertezas significativas que levam a cenários imprecisos e não. Óbvio que guerra nuclear é ruim. Óbvio que guerra nuclear não é bom. Mas essa catástrofe global que eles ficam prevendo? Não acredito. As guerras nucleares podem gerar colapsos econômicos e migrações em massa e conflitos adicionais, ampliando impactos indiretos. Sim, por quê? Nós vemos isso nas guerras hoje em dia. Nós vemos isso nas guerras hoje em dia. Uma guerra lá aquele lugar lá de cima, lá que sai refugiado de tudo quanto é lugar, e vão para a Europa. E aí? Nós vemos isso. Agora imagina um conflito nuclear. Isso vai gerar um colapso econômico com certeza. Porque, imagina, né, como é que seria vamos dizer assim, a guerra nuclear entre China, Estados Unidos e Rússia. Deu. Acabou a economia. Atingiu a Europa também. E o povo que mora ali perto? Vai fazer o quê? Vai ficar ali? Então, esses problemas sociais são mais